instalações elétricas e hidráulicas, fundamentos essenciais. A definição e a importância das instalações elétricas. A instalação elétrica e hidráulica são sistemas vitais em qualquer construção que você vai fazer, porque hoje em dia, sem a luz, não só a luz, né? A energia elétrica em si, você não faz praticamente nada na casa. É o ar-condicionado, é a luz, é o chuveiro, praticamente tudo depende dela. E essas instalações elas têm que seguir normas da ABNT, que garante qualidade, durabilidade e segurança das instalações. A NBR 5410 ela estabelece condições para instalações elétricas de baixa tensão. A NBR 5626 define parâmetros para instalações prediais de águas frias, garantindo qualidade e eficiência. E é claro que para você fazer isso e seguir isso ao pé da lei, você precisa de um responsável técnico para assinar e precisa dos órgãos corretos para fiscalizar os profissionais e a sua obra. Pessoal, sobre o projeto indicado, vou falar um pouquinho sobre a elétrica e a hidráulica. Como todos sabem, quando você vai fazer um planejamento de uma obra, tanto que for uma casa, uma escola, um apartamento, você tem que ter seu planejamento, que é a integração dos projetos desde a concepção, evita retrabalho e problemas futuros na obra. Ou seja, a pessoa ela vai ter uma planilha, uns planejamentos tudo certinho, qual o cabeamento que vai usar, qual fiação que vai usar, o que ela vai precisar, a quantidade. Então, isso tudo, e a organização também. Isso tudo é essencial para a pessoa ela não ter que refazer o trabalho dela, até porque o trabalho de instalação elétrica é bem complicado, é chato de fazer, demanda muita atenção da pessoa que vai fazer aquele serviço. Compatibilização é a definição de rotas para tubulações e cabeamentos, previne cruzamentos problemáticos entre sistemas. Ou seja, imagina você estar lá construindo a sua casa, coloca uma viga e passa uma fiação lá dentro. Aí beleza, você fala, não, eu quero instalar aqui uma televisão, vou pegar aqui nesse lugar aqui que fica melhor a visibilidade. Aí você vai lá, tá furando, fura um fio. Esse fio vai lá, acaba que dá uma descarga grande elétrica e é perigoso aí até matar alguém por conta da descarga. Resolução. Identificação precoce de interferências. Solução de conflitos antes da execução. Ou seja, a pessoa ela está utilizando o cabeamento, ela está utilizando a energia elétrica, ou seja, ela vai ter que fazer a compatibilidade desses fios para que não tenha atrito um com o outro, causando um problema ali de faísca, que acaba ocasionando um fogo, entre outros. Os conceitos básicos de instalações elétricas: corrente, tensão e potência. A corrente é o fluxo de elétrons, a tensão é a força que impulsiona a corrente, a potência determina o consumo dos equipamentos. Tipos de circuitos: circuitos de iluminação exigem menor potência, circuitos de tomadas necessitam de maior capacidade para a eletrodoméstico. É aquela famosa fonte de 112, né, 110 e 220. É bom você estar sempre atento aí nessas conexões, que às vezes você tem um eletrodoméstico ali que suporta apenas 110 volts de potência. Você vai lá e liga numa tomada que exerce para a pessoa 220 volts. Com certeza vai queimar o equipamento. Aterramento: sistema que protege contra choques elétricos, direciona mais indesejados para o solo, garantindo segurança. Então, como todo mundo sabe, todo canto tem. Quando você vai montar um som do carro, você tem que fazer um aterramento. Vai montar um equipamento elétrico na sua casa, tem que fazer um aterramento. Isso evita também a queima do equipamento, porque a corrente não vai estar passando direto para o equipamento, ela vai estar passando uma quantidade do equipamento e a outra para a pessoa. Componentes principais, componentes elétricos principais. Aqui tem alguns cálculos, os cálculos são divididos em milímetros. O milímetro, ele define a quantidade da espessura do cobre dentro do fio. Ou seja, quanto maior a quantidade de cobre, maior potência vai aumentar e vai exercer no seu equipamento, independente do que você vai estar executando ali no trabalho. Os componentes elétricos seguem padrões rígidos de qualidade. Cabo de cobre oferece melhor condutividade que alumínio. A
As cores dos fios seguem a NBR 5410. Verde para terra, azul para neutro e vermelho preto para fase. Oi pessoal, meu nome é João, eu vou falar sobre os lançamentos dos grupos cálculo de cargas. Essa aqui é a ação de potência dos equipamentos. Porque antes de começar aqui no planejamento, você arquitetar, planejar para não se bagunçar. Você não vai colocar uma fiação qualquer, então um prédio, uma casa, todo lugar vai ter uma fiação diferente. Nesse campo de carga, você saber quantos de energia você vai gastar, qual equipamento você vai utilizar, fio, etc. É uma casa, uma residência, porque tem a soma de quartos. Então, talvez a casa do seu amigo, uma empresa usa muito mais. Então, você tem que ser bem planejado antes de começar, de qualquer jeito. Tem os fatores de demanda. O que é fator de demanda? É o uso. Você acha que dá para usar em toda residência? Dá para usar. Mas toda residência dá para usar um flash passado, um micro-ondas e um chuveiro ao mesmo tempo? Tá, já vou tudo certinho. Mas então tem que ter demanda, tem que ter controle, né? Então tem que ter um controle, não é sempre provavelmente vai desarmar, não vai aguentar. Tem as proteções, o vídeo falou, já falar, da segurança, né? tudo tem que ter segurança, tudo tem que ter proteção. Então, extintores, no brakes, é muito importante no caso de descarga, tanto no quesito de desgaste, que é o de algum lugar, de modificação, ou tanto de alguma chuva, ou na própria corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, isso é muito importante a proteção. Seleção de carros, o Marcelo já falou, mas todo equipamento é um carro diferente. A gente costuma, como é residência, não é acostumado a assistir essa foto, mas, por exemplo, a fiação de luz é mais fina do chuveiro. Com certeza, né? Por isso. Segurança nas instalações elétricas. Prevenção. Projeto de execução conforme normas. Você quer prevenção e um pouquinho de responsabilidade, você tem que planejar antes de executar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, então tem que a fiação certa, na estrutura certa, no lugar certo, na hora certa. Tem que estar tudo certo, porque é energia perigosa. É muito caso de acontecer acidentes. Então, proteção. Você quer proteção de extintores, já tem da anterior, para evitar descarga elétrica, evitar fogo, então tem extintores que são térmicos, que são de baixa temperatura, tem várias coisas. E manutenção, tudo acaba. Tipo, se existe uma qualidade, vai ter uma duração maior, mas mesmo assim pode acontecer uma manutenção em caso de uma praga, um rato, alguma coisa do tipo. Você não tem controle, então vai ser bom ter a manutenção para ter a segurança. Novas tendências e eficiências energéticas. Iluminação LED. Reduz o consumo em 80%. Salvo engano, é 80 watts a normal e a LED é 6. Vocês veem que é loucura. E ela é mais resistente e mais durável. Então, sempre vai evoluindo. Então, se você estudar certinho, você tem mais conhecimento antes de fazer as coisas de qualquer jeito, provavelmente você vai economizar e ter uma qualidade. Automação residencial. Isso vai ter mais em prédios, então são luzes que apagam sozinhos, sistemas automáticos. E isso faz toda a importância, porque você deixar um desligado, você não vai desligar muitas das vezes. Mas sim, atualmente, cada dia que passa, as pessoas têm mais consciente. Na Alexa também. Alexa, tem muitas coisas. E nisso, essa aqui, a gente cada dia mais está vendo, mas acaba ficando um pouquinho pior por causa de política, e a gente está mais fácil, a gente não está tão fácil. Mas ainda assim, é um meio muito viável, porque você acaba não pagando energia, uma energia sustentável. Tem jeito que você tem que devolver para o desenvolvedor, para responsável, mas ainda assim é um gasto, um gasto a menos, né? E é muito bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Miguel. Vou falar para vocês aqui hoje o conceito básico de instalações hidráulicas. Hoje temos água fria, é o sistema mais comum nas edificações. Ela vai distribuir água em temperatura ambiental para consumo de uso geral. Hoje é mais comum em casa, na sua torneira da pia, no banheiro, no tanque, é o mais comum. É água quente, pois utiliza materiais resistentes a temperaturas elevadas, que foi aquilo que os meninos falaram mais cedo, na instalação de um chuveiro, por exemplo. Tem que saber a fiação correta para estar instalando, para estar proporcionando aquela água quente durante o período que a gente gosta de tomar um banho de água quente.
esgoto, coleta e caminho de fluentes para tratamento. Necessita de inclinações adequadas para seu funcionamento. Então, ou seja, ali no esgoto, você vai botar no seu fundo de casa ali. Nessa necessidade de chegar ali, cavar e botar no esgoto ali. Tem que ter inclinação ideal, um local adequado para estar instalando, para estar coletando aquilo que a gente descarga da nossa casa. Pressão e vazão vai determinar o dimensionamento das tubulações. Varia conforme a altura da edificação e o simultâneo. Então, ali uma mangueira, uma torneira, por exemplo, cada pressão e vazão vai variar de acordo com a quantidade de torneira ligada ao mesmo tempo, a altura do edifício. Então, claro, se você está ali, por exemplo, num prédio, num condomínio, 11º andar, 1º andar, a pressão tem que ser distribuída igual para estar chegando a pressão ideal para todos os andares. Componentes principais hidráulicos. Reservatório vai armazenar água, garantir abastecimento contínuo, o volume é calculado conforme o consumo diário previsto. Esses reservatórios é como a gente vê em condomínios, onde vai estar garantindo o abastecimento contínuo dos condomínios e vai ser abastecido de acordo com aquilo que o pessoal vai gastando. Registros e válvulas controlam o fluxo de água no sistema, permitem o isolamento de áreas para a manutenção. É aquele registro de sua casa ali, ó, que o pessoal da agora BRK para medir, é aquele registro. Para medir, por exemplo, vai trocar uma encanação, vai trocar uma torneira, tem que ir lá com a chave de registro para não ficar vazando água. Pontos de consumo incluem torneiras, chuveiros e vasos sanitários. Então é aquilo que eu falei anteriormente no slide anterior. Vai demandar muito da pressão ideal instalada antes, verificado, para estar chegando na quantidade ideal para a torneira, para o chuveiro, para os vasos sanitários. Dimensionamento de instalações hidráulicas. Aqui tem uma tabela para vocês, plano de consumo e o peso relativo. Aqui o chuveiro, 0,20 litros por segundo, tem que ter um peso relativo de água de 2,0. O vaso sanitário, 0,15, um peso relativo de 0,3. O lavatório, 0,15, um peso de 0,3 também. Pia da cozinha, 0,25, um peso de 0,7. Máquina de lavar 0,30, um peso relativo de 1,0. O dimensionamento vai garantir pressão e a vazão adequada. De acordo com a NBR 5626, estabelece valores mínimos para cada ponto de consumo. Então hoje tem uma norma que os engenheiros estão seguindo para estar tendo uma pressão e vazão adequada nas construções deles. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário. Eu fiquei na parte de prevenção de vazamentos e manutenção. Fazer os testes de estabilidade, que é verificar a integridade das tubulações antes de usar. Aplicam pressão controlada para identificar os pontos de vazamento. Instalação de dispositivos, que são as válvulas de retenção, evitando o refluxo de água. E os registros permitem o isolamento de áreas para manutenção. Inspeções periódicas, que é verificar se não tem nada de errado, como sinais de umidade e corrosão, prevenir grandes danos através da detecção precoce. E a manutenção corretiva, que repara os vazamentos, substituindo os componentes danificados ou quebrados, desgastados. A sustentabilidade e o reuso de água. A captação de água da chuva, que é o sistema de coleta dos telhados para reusar. Tratamento adequado, que é a filtragem e desinfecção conforme o uso, e aplicações não potáveis, que é irrigação, descarga e limpeza geral. Esse sistema de repouso pode reduzir o consumo de água em até 40%. Edifícios com certificação LEED implementam diversas estratégias de economia hídrica. E agora as conclusões e boas práticas. Conformidade é 100%, projetos devem seguir integralmente as normas técnicas, 2 vezes mais durabilidade, que instalações bem executadas pode durar o dobro do tempo, e economia de 30%, que reduz os custos com a manutenção preventiva. A qualidade das instalações depende dos bons projetos e dos profissionais qualificados. A manutenção preventiva é sempre mais econômica que a corretiva. Obrigado pela atenção.